Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um De Frente com o Personal. E nessa série de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre condromalácia, trazer algumas dicas, algumas orientações, tá bom? Vai ser uma série de 3 vídeos que a gente vai fazer, explicando um pouquinho, desmistificando, trazendo algumas informações que são importantes para você que tem ou para você que conhece alguém que tem condromalácia e deixou de se exercitar ou está se exercitando, tá? Essas dicas e esse bate-papo vai ser muito importante. Gente, primeiro é importante dizer o seguinte: a condromalácia ela é uma lesão que comete geralmente as mulheres, tá? Os homens também têm, mas principalmente as mulheres. E a gente tem dois fatores importantes: fatores não modificáveis, né, que eu vou comentar um pouquinho aqui no vídeo, e os fatores que são também modificáveis, certo? E aí a gente vê muita gente falando sobre genética. Será que a genética influencia muito nesse tipo de lesão? Ou será que é mais o estilo de vida? Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bom, o primeiro fator que eu quero trazer de desenvolvimento desse tipo de lesão, que é o não modificado, que é a genética. As mulheres têm uma relação muito maior com a condromalácia do que os homens, por vários fatores, né? Um desses fatores é uma relação de largura de quadril e joelho, que força um pouquinho o joelho para dentro num tipo de movimento chamado fall, tá? Então esse tipo de movimento é mais comum de encontrar na mulher por um fator genético, que a mulher tem um quadril mais largo do que o homem, e aí quando desce para o joelho ele dá uma estreitada. Então esse tipo de força em alguns movimentos específicos força um pouquinho o joelho para vir para dentro, e isso aumenta um pouquinho o atrito entre a patela e a proteção, a cartilagem, né? A condromalácia é o desgaste da cartilagem na região patelar do joelho, e aí acaba inflamando, acaba causando um pouquinho de dor, né? Um pouquinho, eu estou sendo simpático aí, mas tem gente que tem bastante dor, tem gente que tem menos dor, então ele vai graduar. A condromalácia ela tem graus, vai de 1 a 5, e esses graus estão relacionados com o nível de desgaste dessa cartilagem, né? Então o grau 1 é um começo e o grau 5 é o desgaste total, aumentando demais aí a compressão, certo? Gente, importante a gente dizer, a cartilagem ela é uma estrutura que ela foi feita para absorver impacto, né? Para facilitar o movimento. Então sempre que a gente tem uma inflamação ou um desgaste, a gente precisa, o raciocínio tem que ser levado para pensar o seguinte: por que para essa pessoa, para essa região que deveria estar sendo protegida, está tendo um desgaste, né? E aí vem todos os outros fatores que são modificáveis. A gente conversou sobre os fatores não modificáveis, que é a genética e a anatomia, né? Você não consegue estreitar o quadril mais, né? Não existe nenhum tipo de exercício que estreite o quadril, tá? Então esses são fatores não modificáveis. Agora, os fatores modificáveis que tem a ver com estilo de vida, esporte, desenvolvimento motor, esses todos são modificáveis. A gente consegue, mesmo, né, nas fases mais avançadas, na idade adulta ou até mesmo no envelhecimento, a gente consegue modificar esses fatores, certo? Eu vou comentar um pouquinho aqui. O primeiro fator que eu queria trazer para vocês é a parte de estilo de vida. Gente, fundamental, importantíssimo. Um estilo de vida mais ativo, e também a gente vai comentar sobre o que é esse ativo, vai favorecer, vai facilitar o desenvolvimento da lesão ou não. Exercícios de força, se você tem o costume de colocar exercícios de força no seu treino, a tendência de você desenvolver é menor, tá? A gente vê muito, isso é muito comum em corredor, pessoas que sem nenhum tipo de instrução saem para fazer a corrida por uma questão de facilidade. A corrida hoje sempre foi, né, um esporte muito fácil. Você põe um tênis e sai para correr. Mas, por outro lado, é importante que a gente trabalhe exercícios educativos e exercícios de fortalecimento, para que você diminua essa tendência a atritar o joelho, seja em valgo ou em rotação, tá? Que acaba sendo aí os dois principais movimentos percursores ou iniciadores da lesão. Lembra que é uma lesão por atrito? Então o atrito é uma resposta de uma força, é uma força que não está bem alinhada, que ela está fugindo, né? Então essa força ela precisa ser neutralizada. Quando os músculos do quadril e os músculos do abdômen eles
são eficientes, e a gente tem toda uma estratégia de mobilidade para o quadril, de tornozelo também, que tem que ser levada em consideração, a tendência do movimento sair mais natural, mais neutro, e nisso a gente consegue modificar. Então, dentro dos fatores modificáveis, o estilo de vida, se a pessoa, que tipo de atividade física que essa pessoa faz, né? Quanto tempo ela faz, se ela está sendo bem acompanhada ou não, tá? Esse é um primeiro ponto importante. Sono, alimentação, a questão hormonal, que também a gente consegue modificar, né? A questão hormonal numa parte de alimentação e numa parte de atividade física, de forma indireta a gente consegue regular. A parte de sono é importante, o descanso, é onde o teu corpo ele se recupera dos estressores do dia. Então o sono também é fundamental, tá bom? O quanto de movimento que você põe no seu dia, se você no dia você sobe muita escada, se você desce muita escada, se você fica muito tempo sentado, a posição dessa cadeira, se o teu joelho geralmente está muito projetado para frente. Então entendam que todos esses fatores vão levar a um risco maior ou menor de desenvolver a lesão, tá? Pelo contato, pela compressão, pelo arraste, pelo atrito. Então todas essas forças que vão responder às posições que a gente fica ao longo do dia, os movimentos que a gente faz ao longo do dia, as estratégias que a gente utiliza de movimento ao longo do dia, vão potencializar o risco ou vão diminuir esse risco, certo? E aí, gente, a gente vê muito sobre isso, mas minha mãe teve, e isso é genético. Ele tem uma carga genética, como a gente comentou no comecinho do vídeo, mas o estilo de vida vai ser muito mais valioso, né, muito mais importante para esse aparecimento, para esse desenvolvimento ou não. Então, a gente vai comentar no terceiro vídeo sobre exercícios que podem ser feitos, estratégias de movimentos que a gente pode adotar para quem tem acondromalácia para diminuir as dores. Claro que a fisioterapia ela é importante, né, depois do acompanhamento, mas para você que está se exercitando de repente em casa, não está tendo nenhum tipo de acompanhamento, você vai se beneficiar desses exercícios, certo? Outro ponto que acaba facilitando, né, o desenvolvimento dessa lesão é a vivência motora. Então as pessoas que tiveram vivências motoras mais ricas na infância e na adolescência tendem a ter um movimento muito mais coordenado, e isso afasta as pessoas da lesão. Então, mais uma vez a gente vê, né, por uma questão social e cultural, que a mulher participa menos de atividade física durante a adolescência, a infância e a adolescência, né? Isso por várias questões. Então, essas pessoas que tiveram pouca vivência motora, com poucos esportes, com poucas estratégias de movimento, acabam tendo um pior rendimento nas atividades quando adulto. Então é importante você fazer um treino de reprogramação, você aprender realmente a como se exercitar de forma eficiente, de forma inteligente, para que você afaste seu corpo cada vez mais de lesão e mantenha aí uma vida saudável, articular, muscular, no máximo de tempo que você conseguir, tá? Outra ideia, né, outra forma de a gente manipular essas variáveis é a preferência de movimento. E aí o funcional ele é categórico, né? O funcional ele trabalha movimento ao invés de trabalhar músculo. Por quê? Porque a gente percebe uma questão de excitabilidade, né? De estimular muito os mesmos músculos. Quadríceps, coxa é muito estimulado na academia, né? No padrão tradicional, no padrão convencional, que é o padrão estético. E isso também pode levar a um risco maior. Bom, a gente precisa ter equilíbrio de força entre os músculos da frente e os músculos de trás da coxa. E aí é dentro de uma estratégia de treino que a gente vai conseguir trazer isso. Se a gente excita demais, estimula demais o músculo da frente, a parte da frente, que é o quadríceps, você pode também estar indo ou acelerando esse processo de desgaste por conta daquilo que a gente falou, do atrito, né, que é o principal vilão nesse ponto para ir levando um desgaste articular, certo? Então a gente comentou sobre o estilo de vida, sobre os movimentos, sobre a preferência de movimento, sobre o formato de treino, sobre impacto, sobre intensidade. Tudo isso pode ser modificado, tá bom, gente?
Vamos pensar com coerência, vamos criar um treino e vamos procurar estratégias de treino que primeiro possibilitem entender o movimento para depois aumentar a intensidade, para depois aumentar a dificuldade do treino, certo? Esse foi o nosso primeiro vídeo comentando um pouquinho sobre os fatores que agem, que estão influenciando o aparecimento da condromalácia. Se você se viu em alguns desses tópicos, vale a pena dar uma pausa, olhar para o treino com carinho, repensar, porque isso precisa ser dito, as lesões articulares elas não se recuperam, certo, gente? Então, a condromalácia, ela não zera, diferentemente aí de um corte, por exemplo, que se recupera, se regenera, as lesões articulares isso não acontece. Então a gente precisa ter um cuidado sempre, por toda a vida, para que a gente preserve as nossas estruturas, certo? Essa foi mais uma dica funcional. A gente se vê no segundo vídeo com alguns outros tópicos para esclarecer um pouquinho mais e direcionar um pouquinho mais para o nosso terceiro vídeo, onde vai entrar os exercícios, certo? Vejo vocês na próxima.